A ideia de propor essa mostra de Adir Botelho, esse grande artista, foi, na verdade, um certo acaso quando nós conversávamos a respeito da mostra de Oswaldo Gueuldi em 2010 e eu senti assim, na fala do Adir, uma necessidade de que ele tinha de mostrar alguns trabalhos inéditos. Então, uma espécie de brincadeira, eu disse a ele, bom, então a próxima exposição eu faço questão de abraçar a curadoria. E meio que na brincadeira ele deu um sorriso e achou que talvez isso fosse meio inviável. Aconteceu, felizmente, nós tivemos uma série de dificuldades com relação a isso, porque era um acervo inédito, ele guardou por muitos anos para transformar em livro e nós tivemos que debulhar tudo aquilo para fazer essa exposição com 70 gravuras, um trabalho extremamente didático e belíssimo. Falar do Adir seria uma redundância dele como artista, porque ele é um expoente, foi assistente de Oswaldo Gueuldi, meu tio-avô, e a gente sabe da figura ímpar que ele é, da importância que ele tem na área da gravura e também como professor. Mas, como pessoa, eu tenho uma particularidade de dizer o seguinte: para mim, eu vejo que ele é uma pessoa mais próxima, né, da pessoa que eu não conheci. Então, eu acho que tudo que ele passa de informações, né, tudo que ele passa de informações sobre Gueuldi é uma coisa que todo dia eu aprendo. Quanto mais eu estou com ele, mais eu aprendo sobre Oswaldo Gueuldi. Falar de Adir Botelho é falar da gravura, é falar da arte brasileira. Eu, como gravador, apesar de não ter sido aluno de Adir Botelho, eu bebo dessa fonte. Fonte esta que todos nós bebemos, apesar de vivermos num país onde a xilogravura ela não é tão difundida assim. E eu me mantenho fiel a essa técnica há 32 anos, e tendo como referência todos esses mestres, e além do prazer que a xilogravura proporciona, ela também remete à história da civilização, à história da humanidade, porque o ato de gravar é gravar uma memória, gravar uma história. E eu fico também muito orgulhoso e até vaidoso de fazer parte dessa contemporaneidade, dessa época de vivência, e que tem Adir Botelho e tantos outros gravadores que passaram pelo Adir, e fazer parte também da produção dessa exposição acontecendo aqui no Centro Cultural Correios. Adir Botelho, xilogravura. Adir, a minha eterna gratidão e a minha eterna emoção, porque falar de xilogravura, falar de Adir Botelho é paixão. Bem, conheci o Adir Botelho logo que entrei na escola, tá? E foi uma indicação de um colega mais veterano que me falou: o ateliê de gravura é um dos melhores da escola. Então, fui para lá e comecei a frequentar, como ouvinte, inclusive. E gostei do ambiente e gostei do modo como o Adir, como professor, trabalhava, né? Que é a característica mais marcante dele nesse aspecto de professor. O estímulo que ele dá, né, aos alunos. Né? O estímulo, assim, de sempre ajudar, no sentido de beneficiar o trabalho do aluno. Então, é uma pessoa que, como professor, tem essa abertura de observar o trabalho do aluno, procurar ajudar e encaminhar da melhor forma possível dentro do ponto de vista do aluno, dentro do que ele pretenda. Isso torna ele um dos mais importantes professores, né, que eu já tive e que eu já conheci eventualmente. Né? Então, essa eu acho que em termos assim, de
de contato profissional, de contato como aluno, né? Para mim foi uma descoberta e o que me fez, inclusive, entrar no curso de gravura e fazer o curso de gravura e me dedicar à gravura como processo, como uma técnica artística, para mim, fundamental, especialmente a estilogravura, que é a minha praia. E depois, com o tempo, mais tarde, terminado o curso, eu vim a ser professor e trabalhar junto com a Adir, né? Vim a ser professor de gravura trabalhando junto com a Adir. Então, isso também me ampliou mais ainda esse ponto de vista do professor, né? Do professor como estímulo, como um estimulador, como uma pessoa que pode, vamos dizer, levar o aluno a trabalhar, né? A melhorar o trabalho, a aprofundar o trabalho. Então, e passei anos trabalhando com ele, então foi uma coisa muito positiva esse aprendizado, essa vivência com a Adir como professor. Mais à frente, com o tempo, eu fui conhecendo a obra dele, né? A obra de gravura. Ele me levava no ateliê dele, a mim, a outros colegas e amigos, né? Então a gente ia vendo a produção dele, que é impressionante, é um dos mais importantes artistas e estilógrafos do Brasil, né? Ele tem uma obra de uma consistência fabulosa. Eu conheci Adir Botelho em 1971. Eu entrei para a Escola de Belas Artes e o curso que eu fazia, que era um curso de licenciatura, antigamente chamava-se licenciatura, tinha como disciplina obrigatória análise de material expressivo. E o análise de material expressivo 1 era gravura. Então, logo que eu entrei em contato com a oficina de gravura. Mas mais do que entrar em contato com a oficina de gravura, eu entrei em contato com Adir Botelho. Ele ficava lá dando aula, o nosso ateliê era, na ocasião, a Escola de Belas Artes, era no museu, onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, e tinha então o ateliê que ficava na rotunda, na parte mais alta, e de lá se via toda a Avenida Rio Branco, e Adir ficava lá, havia uma mesa grande e nós ficávamos em volta do Adir. E eu fiquei deslumbrada com aquele ambiente, mas mais do que deslumbrada com aquele ambiente, eu fiquei profundamente marcada pela figura do mestre. Porque ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa que não se colocava acima de nós, apesar de nós nunca termos feito gravura e nem sermos de um curso específico de gravura. Mas ele ficava ao lado de nós, na nossa frente, mas sem nenhum tipo de inquisição. Ele ficava com um olhar fraterno, conversando, falando, mostrando. E uma coisa que me marcou profundamente, e talvez eu só tenha sentido realmente essa qualidade de Adir Botelho, foi numa conversa que eu tive com Ana Letícia, quando Ana Letícia disse para mim que 2 gravadores haviam marcado a trajetória dela, Iberê Camargo e Guild. E então ela diz assim, com Iberê Camargo eu aprendi a gravura, a técnica, a gravura em metal. E aprendi com ele que é necessário se sentir quanto tempo a placa pode dormir no ácido e acordar a placa no tempo certo. Mas com Guild eu aprendi a humanidade, a generosidade. E quando ela me disse isso, imediatamente eu pensei, eu aprendi isso com Adir Botelho. Bom, eu entrei na Escola de Belas Artes no ano 72, um ano antes do professor Marcos. Então, na verdade, eu conheci o professor Adir junto com o Marcão, que foi no ano 73, na antiga escola, no ateliê de gravura. Ali nós terminamos o curso de gravura e nós mudamos, aliás, antes de terminar, no ano 75, mudamos para cá, no Fundão. Aí nós terminamos o curso e nós tornamos, aliás, o Marcão se tornou o professor de gravura antes. Eu comecei dando aula de desenho artístico, lá no 7º andar. E ali teve um acidente, um professor faleceu, o professor de Lito faleceu, a Meide de Paula, né?
E eu vim para cá para dar aula de direito, no ano 84, por aí assim. Bom, a convivência com a Adi mais forte partiu dessa data, mais ou menos. Tá? Como professor, como profissionais, quer dizer, os amigos de trabalho. E até lá, o papel do Adi era professor e a gente era aluno. Mas o Adi sempre foi professor, bom professor, e ele sempre será o professor, eternamente. Para mim, ele é um patrimônio da escola, não é? Sem ele, não teríamos um curso de gravura. E, além disso, ele tem uma sacação, a cabeça dele é polivalente. Você pode falar qualquer assunto, e ele é capaz de te ouvir e analisar, né, as suas ideias, e melhor ainda, ele consegue analisar bem os trabalhos, seja da pintura, gravura, não importa. Se for arte plástica, ele consegue analisar assim numa boa. E eu cansei de ver os outros alunos de outros cursos trazer os trabalhos, né, seja pintura, seja de desenho industrial, não importava. Então eles traziam, ele era capaz de sentar com os alunos e analisava um para um, com maior paciência, entende? E levava sempre para o melhor caminho. Isso eu acho que é a melhor parte do professor Adi. Lógico, não é somente professor, né? E nessa exposição, todo mundo sabe que ele é grande artista também. Para mim, ao meu ver, uma pessoa se torna uma pessoa ideal. Não é somente professor, e também profissão artista, quer dizer, ele tem esse lado prático, que só aprende trabalhando, e tem essa parte didática, que ele demonstra quando ele entra na sala de aula. Né? Eu admiro muito o professor Adi nesse ponto.